No coração das selvas densas da América do Sul, uma lenda começou a tomar forma. Uma cidade feita inteiramente de ouro, repleta de riquezas inimagináveis e guardada por segredos milenares. Seu nome, Eldorado. Para os conquistadores espanhóis que chegaram ao Novo Mundo no século XVI, essa história não era apenas uma lenda, menos era uma obsessão. Mas poucos sabiam que por trás de toda essa fantasia dourada, havia uma verdade ainda mais misteriosa e sombria. A origem de Eldorado não era uma cidade, mas sim um ritual. Entre os povos indígenas Muisca, que viviam onde hoje é a Colômbia, existia uma cerimônia ancestral. Um novo chefe tribal era coberto de pó de ouro da cabeça aos pés, e diante de sua comunidade, mergulhava nas águas sagradas da Lagoa Guatavita. Ouro e pedras preciosas eram lançados no lago como oferendas aos deuses. Visto pelos olhos europeus, esse ritual parecia a entrada para uma civilização fabulosa, rica além da imaginação. O que era sagrado para os Muisca se tornou, para os espanhóis, um mapa do tesouro. A notícia correu rápido. A Espanha, embriagada pelas riquezas de Tenochtitlán, ansiava por mais ouro. E assim começou a febre de Eldorado. Exploradores, soldados, assassinos, aventureiros, todos partiram para a selva, em busca da cidade lendária. Mas a selva não perdoava. Homens desapareciam, eram engolidos por pântanos, devorados por doenças tropicais ou enlouqueciam pela solidão e fome. Mesmo assim, a promessa de uma cidade coberta de ouro era forte demais para ser ignorada. A busca pelo dourado se espalhou por todo o continente. Do norte da Venezuela até as profundezas da Amazônia, mapas falsos surgiam, rumores se multiplicavam e expedições inteiras desapareciam. O ouro, ou a ilusão dele, levava homens à morte, mas nenhum deles voltava com nada. Apenas histórias de canibais, monstros florestais e ruínas perdidas. Ainda assim, a chama de Eldorado continuava acesa menos, e os europeus estavam dispostos a queimar tudo em nome de sua ambição. Então, surgiu Francisco de Orellana. Em 1541, ele liderou uma das expedições mais perigosas da história da América do Sul, com pouco mais de 50 homens. Ele desceu o imenso rio Amazonas enfrentando tribos hostis, tempestades e traições. Orellana jamais encontrou Eldorado, mas sua jornada abriu as portas para o maior rio do mundo ser conhecido, e selou para sempre a mistura entre mito e realidade na busca por ouro. No alto das montanhas da atual Colômbia, a cerca de 3.000 metros de altitude, repousa uma cratera natural preenchida por águas escuras e frias, o Lago Guatavita. Para os indígenas Muisca, aquele era um lugar sagrado, onde o ouro era devolvido aos deuses. Mas para os espanhóis era o local mais próximo da mítica Eldorado. Se havia uma cidade de ouro, ela estaria ali, ou pelo menos, seu tesouro afundado no fundo da lagoa. O interesse europeu pelo Lago Guatavita se intensificou em 1545. Um grupo de espanhóis, com a ajuda de escravizados indígenas, tentou pela primeira vez drenar o lago. Cavaram uma vala para escoar a água, esperando revelar o fundo repleto de tesouros. Mas as ferramentas eram precárias, o terreno instável e a chuva impiedosa. Quando finalmente conseguiram baixar o nível da água em poucos metros, encontraram quase nada. Apenas algumas joias, estátuas e discos de ouro. Foi o suficiente para inflamar ainda mais a obsessão. Se aquilo era só o começo, imagine o que havia lá embaixo. No século seguinte, outros tentaram a mesma coisa. Em 1580, o empresário Antônio de Sepúlveda, financiado por nobres espanhóis, tentou esvaziar o lago usando baldes e correntes humanas. Centenas de homens passaram dias drenando a água. Chegaram a baixar mais de 20 metros de profundidade. Mas a tragédia veio junto. As margens cederam, muitos morreram soterrados, e os tesouros escaparam mais uma vez. Os que sobreviveram juravam ter visto relíquias sumirem na lama, mas Eldorado parecia zombar de seus caçadores. A cada tentativa, o lago revelava apenas fragmentos o suficiente para manter a chama da ganância acesa, como se o próprio mito controlasse o quanto da verdade estava disposto a mostrar. Os Muisca, silenciosos, observavam seus rituais serem profanados, seus mitos distorcidos e seus tesouros roubados. E mesmo assim continuavam a afirmar: o ouro não era nosso, era dos deuses. Enquanto o Lago Guatavita se tornava um imã de ambição, a floresta ao redor seguia inexplorada. Muitos acreditavam que Eldorado estava em outro lugar, talvez mais ao sul, talvez na floresta amazônica, talvez entre os Andes. E foi essa incerteza que empurrou o século XVII
para a era das expedições malditas. Homens se aventuravam por regiões inóspitas, desenhavam mapas com base em boatos, criavam cidades imaginárias e desapareciam sem deixar vestígios. Alguns viraram lendas, outros apenas estatísticas. E o mito de Eldorado crescia menos alimentado pelo sangue, pela lama e pela esperança. O ouro sempre esteve lá, mas quanto mais os europeus buscavam, mais ele parecia desaparecer. Seria Eldorado apenas um castigo da própria natureza à ambição humana? No final do século XVII, Eldorado já havia se transformado em algo maior do que uma cidade era. Agora um símbolo da obsessão humana. O número de expedições aumentava, mas os resultados continuavam sendo os mesmos. Doenças tropicais, traições, massacres, desespero, e ainda assim, ninguém desistia. Os mapas ficavam mais fantasiosos, os relatos mais exagerados e os homens mais desesperados. Um desses homens foi Sir Walter Raleigh, um dos exploradores mais famosos da Inglaterra elizabetana. Em 1595, Raleigh liderou uma expedição ao território da atual Guiana. Convencido de que Eldorado estava às margens do rio Orinoco, escreveu sobre suas descobertas em um livro que fascina até hoje, The Discovery of the Large, Rich and Beautiful Empire of Guyana. Mas o que Raleigh escreveu era, grande parte, fruto de imaginação ou de informações distorcidas. Mesmo assim, suas palavras inflamaram a Europa. O mito de Eldorado ganhava novas roupagens, misturando-se com ideias de impérios dourados, tribos selvagens e paraísos perdidos. Raleigh voltou anos depois em nova tentativa, mas sua segunda viagem foi um desastre. Ele perdeu o filho em combate, enfrentou a fúria da selva e acabou sendo preso e executado ao retornar para a Inglaterra. Para muitos, Eldorado agora era uma maldição. Quem tentava encontrá-la pagava com a vida. Enquanto isso, as civilizações indígenas estavam sendo destruídas. A busca por ouro levou ao extermínio de culturas inteiras, à escravização de povos inteiros e à destruição de conhecimento milenar. Poucos paravam para refletir que Eldorado, no fundo, nunca foi sobre o ouro físico, mas sobre algo mais profundo, uma forma de conexão com os deuses, um ciclo de oferta e devoção. Mesmo assim, os europeus continuavam a explorar. No século XVIII, cientistas e naturalistas passaram a investigar a história de Eldorado com outro olhar. Surgiram as primeiras tentativas de separar mito de fato, estudando os Muisca, coletando artefatos, analisando geografia. Mas quanto mais estudavam, mais percebiam, Eldorado como cidade nunca existiu. O que existia era o ritual, o símbolo, a fé. O ouro para os indígenas não tinha valor material, era espiritual. Essa revelação começou a mudar a narrativa. O Dourado deixou de ser apenas uma cidade perdida e passou a ser uma metáfora da busca humana por algo inalcançável. Aquela cidade dourada, coberta de luz, passou a viver mais nas mentes do que nos mapas. Mas para muitos, isso não bastava. Ainda havia quem acreditasse, quem dizia que a verdadeira Eldorado ainda estava oculta, protegida, escondida por forças que não podíamos compreender. E é assim que o mito resiste. Não porque foi provado real, mas porque ninguém conseguiu destruí-lo completamente. Mesmo após séculos de fracassos, o mito de Eldorado nunca foi enterrado. Com o avanço da tecnologia, novas formas de exploração surgiram. Satélites de alta resolução, drones, radar de penetração no solo, inteligência artificial, tudo começou a ser usado para escanear florestas e lagos sul-americanos em busca de traços ocultos. E, surpreendentemente, alguns resultados renovaram as esperanças. Na última década, arqueólogos descobriram cidades perdidas na Amazônia usando tecnologia LIDAR, capaz de mapear o relevo sob a vegetação densa. Ruínas de assentamentos complexos, com ruas e sistemas hidráulicos, foram reveladas em locais onde se acreditava não haver civilização organizada. A descoberta reacendeu o debate. Será que as antigas lendas indígenas sobre cidades escondidas tinham mais verdade do que imaginávamos? O Lago Guatavita, por sua vez, foi protegido. Tentativas modernas de explorá-lo profundamente foram bloqueadas por leis de preservação e respeito à herança cultural indígena. O que está lá no fundo permanece um mistério, mas isso só aumenta o fascínio. Em museus colombianos, alguns dos artefatos retirados do lago estão em exibição. Pequenas figuras de ouro, representando rituais, embarcações e seres simbólicos. Eles são silenciosos testemunhos de uma tradição que os conquistadores jamais entenderam completamente. Além das escavações, Eldorado passou a ocupar um lugar especial na cultura pop. Filmes, séries, livros e jogos mantêm viva a ideia da Cidade de Ouro. Em algumas versões ela é alienígena, em outras está em outra dimensão. Em todas é sempre inalcançável. O dourado virou um símbolo da busca infinita, menos seja por riquezas, por sentido, por imortalidade ou por transcendência. Psicólogos e estudiosos da cultura moderna interpretam Eldorado como uma metáfora da obsessão humana.
Sempre queremos algo a mais, algo que está além da próxima montanha, e, como os exploradores do passado, estamos dispostos a sacrificar todo o tempo, saúde, vidas por aquilo que talvez nem exista, mas que dá sentido à jornada. Hoje, o Dourado é também uma lição, um espelho de nossas motivações, ambições e limites. Ela nos mostra o que acontece quando confundimos fé com ganância e quando deixamos que os mitos dominem nossas decisões. E, ao mesmo tempo, ela nos inspira. Porque talvez o que realmente buscamos não seja a cidade de ouro em si, mas a possibilidade de que ela exista. Porque enquanto houver uma trilha não desbravada, um mapa incompleto ou uma história mal contada, sempre haverá alguém pronto para partir em busca de Eldorado. E é isso que a mantém viva, não sob o solo, mas dentro de nós.